A gente teve agora esse fenômeno, né, da série Adolescência da Netflix, uma coisa absurda, todo mundo assistindo e ficando apavorado. Só que esse tipo de produção não é uma novidade. A gente estava conversando antes, e muita coisa mudou desde o lançamento, por exemplo, de Precisamos Falar sobre Kevin, Sim. que é de 2011, né? Então tem quase 15 anos de diferença entre uma produção e outra. E que aquele filme já era um alerta super forte de uma realidade que hoje está escancarada, né, para todo mundo. Só que eu sinto que 15 anos depois as coisas elas pioraram. Elas estão bem mais violentas, né? Por que a gente não conseguiu aprender nada nesse tempo? Acho que o ser humano sempre acha que vai dar para, talvez, a junção do ser humano com o ser humano brasileiro, né? Então, a gente acha que sempre vai dar para resolver, ou sempre vai passar, a gente vai dar um jeito, vai mudar, não é bem assim, né? Mas a gente está num momento do mundo muito mais complexo, né? Que não vai passar, a gente já viu que não vai passar, e que não é assim que resolve. As coisas não mudam da noite pro dia, ou porque elas vão mudar sozinhas, né? Então, a gente tem um mundo que é muito mais complexo, e a gente talvez tenha, né, acho que os pais, as famílias de maneira geral, têm lidado com essa complexidade também. Então, não é uma complexidade que só afeta crianças e adolescentes, ela tá na vida adulta, né? E basicamente, eu diria que ela afeta o adolescente, porque o adolescente está inserido na sociedade. A criança, eu falo que quando a gente anda com a criança na rua, a gente anda de mão dada. O adolescente, a gente já soltou a mão. Esse adolescente, ele já está na sociedade desprotegido, né? Ele está mais por conta própria. Portanto, ele está mais exposto também a tudo que a sociedade devolve para ele, ao que o mundo devolve para ele, né? E a gente tem visto, isso. Tem uma violência, eu não sei se quantitativamente, mas se ela é maior ou menor do que 2 décadas ou 1 década atrás. Mas ela é mais clara. Mas ela é mais clara, né? A gente, por conta das plataformas digitais, a gente tem muito mais acesso às notícias e às imagens, né? Imagens de violência, por exemplo. Então, eles estão sendo expostos a isso a todo momento. A gente não era exposto, né? Ninguém... Eu tenho 50, gente. Eu não via o Jornal Nacional, porque não podia. Básico. Acabou. Eles não só veem o Jornal Nacional é fichinha hoje. Claro. Nossa, entendeu? imagina. Então, assim, o que eles têm aqui na mão é a quantidade de violência que eles são expostos, só que eles não têm estrutura emocional nenhuma para lidar com aquilo. Eles não têm habilidade, não têm ferramentas. Então, tudo aquilo vai gerando uma série de desconfortos internamente. Só que como é que eu lido com isso? Eu não sei. Às vezes isso vai me dar, o excesso disso pode desencadear uma depressão, pode desencadear uma ansiedade, uma crise de pânico, pode desencadear uma violência, episódios de violência. Então, assim, pode muita coisa, né? E os pais também estão expostos. E também tentando descobrir como é que lidam. É como Claro. se os pais estivessem na fase da adolescência dentro da sociedade, que os pais também estão descobrindo uma série de coisas nesse mundo novo, né? Sim. É uma geração que está caminhando junto com uma mudança que às vezes não acompanha, a gente sabe, a velocidade de processamento do nosso cérebro, né? É outra. E é o que a gente estava falando antes, né? Porque aí um desavisado pode dizer, poxa, mas todo adulto foi um adolescente, então de onde vem essa nossa dificuldade de tratar com eles? Só que a adolescência dos adultos, ela foi outra coisa. Então, completamente não diferente. basta só ter a referência do que você viveu na sua adolescência, porque o mundo mudou muito rápido. Muito. Tudo. Sabe um exemplo que eu dou? Pensa que quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, eu ia numa festinha de criança, tinha lá a mesa do bolo e tinham 3 docinhos. Tinha brigadeiro, beijinho e língua de sogra. Você vai numa festa hoje em dia, tem 30 brigadeiros. Porque tem o brownie, tem o pirulito. Não, tem brigadeiro de pistache, brigadeiro de nozes, brigadeiro de laranja, brigadeiro de morango, brigadeiro de 30 chocolates, porque tem 70%, tem chocolate gourmet, entendeu? Isso. Essa é a complexidade de uma adolescência. Resumindo assim, numa mesa de festinha. Antes eu tinha 3 docinhos para escolher. Muito bom. Hoje eu tenho que escolher entre 20 docinhos. Eu não consigo. Sem a maturidade emocional que é equivalente à nossa. Claro, no passado. se eu vejo é a mesma 3, coisa. Se eu vejo 3, eu quero comer os 3. Né? Eu já não sei nem escolher entre os 3, eu já quero comer os 3. Se eu tenho 20, 30 brigadeiros, como é que eu escolho um docinho? Eu não consigo. Só que isso é a mesma coisa. Eu sempre falo, né? O cérebro, pra gente entender o cérebro de um adolescente hoje, a complexidade da adolescência hoje, você imagina a tela do seu computador aberta. Você pode abrir infinitas janelinhas.
Você abre 300 abas ali no Safari, no Google, no seu provedor, tá? Uhum. Isso é o cérebro de um adolescente. Tem infinitas janelinhas abertas no cérebro dele. Quando a gente vai embora, normalmente você fecha a tela do computador, abaixa ali o computador, Acabou. tchau, você não faz logoff. Pensei que eles também não fazem logoff das plataformas. Essa é a complexidade do adolescente hoje em dia. Então, não, assim, é uma injustiça comparar. Carol, estudando a tua vida, eu vi que você teve uma base, você teve essa base, você tentou também fazer essa base para os seus filhos, né? Você foi criada ali no interior, pisando, indo para casa de interior, brincando com os primos, se proporcionou isso para os seus filhos. Viagens, eles cheios de cultura, dá para ver isso, assim, os meninos na infância deles, eles aproveitaram tudo de bom que a infância pode proporcionar, de pé no chão, de banho de chuva e etc., até uma viagem, você conhecer o mundo, Ushuaia e passear pelo mundo, e isso fortalece muito, não tem a menor dúvida. Só que hoje em dia o mundo é outro. Sim. Viajar é muito mais difícil. Viajar é muito mais caro, talvez, do que já foi no passado. A gente entrevistou o mentor Neto aqui, publicitário, e ele falou assim, antes, quando as minhas filhas fizeram 15 anos, eu dava uma viagem para elas. Para onde elas quisessem. Para onde elas quisessem. Elas escolhiam, eu tinha como pagar e fazer. Hoje eu não sei se eu teria a mesma possibilidade de oferecer esse cardápio. Isso, que ele falou que hoje ele chega já com o destino. Tipo, pode ser isso aqui? É isso. Porque não dá mais para elas escolherem o que for, né, do mas desejo. ao mesmo tempo, a gente tem o mundo e o acesso às imagens do mundo, de um banho de chuva, etc., o tempo inteiro na nossa tela, à nossa disposição, tanto adultos quanto os adolescentes. Qual é a diferença na vida de um adolescente e de uma criança e de um adolescente, né? Especialmente nessa fase de transição, de viver experiências e ver experiências? Bom, é gigantesca. A gente tem uma vala no meio das duas, tá? Ver experiências, eu só vi. Eu só acessei o sentido da visão. E eu acessei o sentido da visão por uma tela. Mas eu posso aprender. Você pode aprender, claro que você pode aprender. Claro, né? A gente não pode negar isso. Seria cruel até. Claro. Né? Assim, e negar uma tecnologia, negar um avanço que não cabe, né? Sim. Mas quando eu vivo a experiência, quando eu vivo aquela situação, eu tô acessando uma série de sentidos. Eu tô não só vendo, mas eu tô sentindo cheiro, eu tô sentindo tato, eu tô pisando, eu tô pegando, eu tô sentindo na minha pele o que aquilo provoca. Então eu acesso muito mais emoções e percepções do meu corpo. E isso, obviamente, neurologicamente, isso ativa uma série de conexões. Não tem como, né? É completamente diferente. Quando eu olho uma pessoa no olho, vamos supor, pegar um adolescente que, sei lá, tá apaixonado por um outro, ou acha que gosta, achou bonito, qualquer coisa. Eu olhar aquela pessoa no olho, bater com ela no corredor da escola e olhar no olho, o meu corpo inteiro vai sentir. Tá. Inteiro vai sentir. Só porque eu olhei ela. Se eu olhar ela aqui, meu corpo sente de outra forma. Sim. Eu vou despertar algumas sensações dentro do meu corpo, mas não, a quantidade de ligações, de sinapses, de neurotransmissores, de dopamina, de uma série de coisas que eu provoco dentro de mim é muito menor. É muito doido, né? Eu tenho um exemplo claro, que todo mundo sabe que salsicha é uma coisa que não faz bem e que é produzida de um jeito, né, meio esquisito. Isso. Mas não basta saber. Eu fui com a escola na 3ª série numa fábrica de um grande frigorífico e eu vi a esteira dos objetos que formam a salsicha. E dali em diante ficou uma coisa assim quase proibitiva. Eu tenho um certo nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. A experiência, né? A experiência, você internaliza. A experiência a gente internaliza no corpo. De diferentes maneiras. O que eu via, ainda mais através de uma tela, né? Então, assim, é diferente, vamos supor, se eu vou numa galeria de arte, se eu vou num museu, se eu vou num instituto, e eu vejo uma obra de arte, eu tô de frente para ela, não tem nenhuma interferência aqui.
Não tem nenhum som, não tem nada que me atrapalhe nessa conexão. Exato, né? E até pelo contrário, o ambiente ele é formado, ele é construído de maneira que te propicia a olhar aquela obra, por exemplo, né? E eu te fiz essa pergunta para entender isso, mas para perguntar se era instintivo seu, porque você não tinha estudado pedagogia, quando Não. você sempre fez isso com a sua família e com seus meninos, né? Você sempre prezou pelas experiências e dá para ver isso nos textos que você escrevia, da importância que você dava, eram os amiguinhos dos amigos dentro de casa, todo mundo dormindo na casa, e a mesa cheia, e eles fazendo comida, eles faziam aulinha de culinária. Você instintivamente entendia a importância da experiência, então? Acho que sim, acho que talvez por eu ter crescido dessa forma, né, não tem como. Eu venho de uma família, né, de um pai e de uma mãe que vieram de lugares, os dois vieram do interior de São Paulo, mas de situações socioeconômicas muito diferentes. Eu cresci numa fazenda de café, que tinha uma área na fazenda que chamava ainda da Casa dos Colonos. Então você imagina o resquício de onde não vem isso, Claro, tá? claro. Mas eu cresci completamente solta. A gente voltava no final do dia, a gente chegava às 6 horas da tarde para jantar, inteira de terra, inteira vermelho, fedendo café, porque a gente se jogava nos montes de café e tinha que tomar banho do lado de casa, do lado de fora da casa. Minha avó não deixava a gente entrar dentro de casa. De tanto que a gente cheirava, mas assim, tinha uma liberdade muito grande, e tinha essa experiência, né? A gente sentia as coisas. Essa era a avó Belinha ou a avó Norma? A avó Norma, você tá maravilhosa. Mas é isso, assim, tinha, assim, era isso, assim, vai viver a fazenda, vai viver o café, vai viver a roça. Não tem problema, você vai chegar aqui fedida, imunda, você só não vai entrar dentro de casa, você vai tomar banho lá fora, mas... O que é de fora fica lá fora. Exato, fica lá fora. Então, assim, e a minha memória de infância, ela é muito forte. Eu acho que eu devo muito quem eu sou hoje a essa criança que eu fui, né? Eu tenho lembranças muito fortes dessa infância. Então, é óbvio que eu queria... Essa é a minha referência. Então, é óbvio que eu queria trazer isso para eles, porque eu sabia o significado disso. Entendi. Podia não ser na teoria, mas estava aqui dentro de mim, então é óbvio que eu queria. Isso já vai dando pista sobre a importância de quem devemos ser como pais, tá bom? Isso. Acho que a gente vai querendo provocar esses insights em você que estão vendo.